A paz do Senhor Jesus a cada um dos irmãos. Aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo Diácono Gelson. Eu era da cidade de Jaru, Rondônia. Hoje atualmente, estou morando nos Estados Unidos, no estado de Washington. Venho relatar aos meus amados irmãos uma visão a qual o Senhor Jesus me concedeu na madrugada de outubro no dia 1º de 2021. Eu estava na minha cama dormindo, quando 3 horas da manhã, levantei com a minha esposa para orar. Oramos e fomos nos deitar a partir das 13h38 da madrugada, e quando foi 4h48, eu estava me despertando de um grande despertamento de Deus a qual o Senhor me mostrava um sonho muito nítido, um despertamento em sonho. Então o Senhor me mostrava eu andando por um caminho, e esse caminho era muito difícil de caminhar. Estava eu e um outro irmão, só que quando eu estava naquele caminho, me veio uma grande vontade de sobrevoar, e eu comecei a olhar para o céu e comecei a abrir os braços, e pedi com fé a Deus que Ele me concedesse que eu pudesse voar pelo menos um pouco, e de repente eu senti quando o meu corpo começou a sobrevoar, meu corpo começou a ficar leve, e eu me senti flutuando. E de repente quando eu me via flutuando eu comecei a ficar muito alegre, e o irmão que estava ao meu lado, ele olhava para mim e me perguntou, como que você consegue fazer isso? Como que você consegue? E ele muito atônito perguntando para mim, e eu falei para ele, não sei, isso é pela fé, eu peço a Deus, e através da fé eu começo a flutuar. E essa mesma experiência, irmãos, eu já tive outras vezes em sonhos normais, mas dessa vez foi muito mais real. Então foi quando de repente eu senti vontade de voltar novamente, porque eu estava flutuando com meus joelhos dobrados. Com meus joelhos dobrados eu estava flutuando, e ali eu senti vontade de voltar novamente e tocar o solo. E de repente quando eu abaixei de joelhos no chão, esse irmão veio correndo e disse para mim muito assustado, ele disse, olha o que está acontecendo no céu, olha para cima, olha o céu como está. E de repente olhei para o céu. Quando eu comecei a olhar para o céu, eu vi que de repente o céu estava se abrindo, e lá vi muitas nuvens, e vi além do céu, e aquele clarão muito forte, ele raiava uma luz muito forte, e aquela luz, eu comecei a sentir alegria por ver aquela luz muito forte que ultrapassava aquelas nuvens, e as nuvens se tornavam muito mais brancas como algodão, e de repente eu me senti como se eu estivesse flutuando novamente, eu comecei a ser levado flutuando. Mas agora sem o meu querer, mas era uma força muito forte e poderosa que me puxou para o céu, e eu comecei a subir. Quando eu comecei a subir, eu vi que o irmão que estava junto comigo estava ficando para trás, e eu olhei para frente e comecei a contemplar mais acima uma escada como se fosse uma escada rolante, e essa escada subia para cima das nuvens, só que era necessário flutuar um pouco para alcançar aquela escada, e quando eu olhei para o meu corpo já não estava com as minhas vestes normais, mas eu estava com vestes muito brancas, eu estava com um jaleco branco, e eu flutuando sentindo a presença de Deus vendo aquela luz muito forte sobre aquelas nuvens, e eu flutuei na direção daquela escada e me pus sobre aquela escada, mas não pude tocar nela, porque eu estava flutuando ainda. Então fiquei como se estivesse em cima daquela escada, e aquela escada começou a me levar para as alturas, e de repente estando muito alto, comecei a contemplar uma cidade muito linda, tinha uns prédios muito grandes de forma que aqueles prédios estavam passando as nuvens, numa nova cidade a qual tinha muitas moradas, muito grande a cidade, é imensa. De repente quando eu já estava se aproximando daquela cidade, eu vi que uma luz bradava no céu muito forte, mais do que o sol em pleno meio-dia, mas aquela luz era muito radiante, ela trazia paz e alegria para o meu corpo, para o meu ser, aquela luz era como se fosse solda de ferro muito forte, como essa luz, umas 10 vezes muito mais forte, e eu sabia que era Jesus Cristo, eu sabia que era Deus que estava vindo ali para iluminar aquela cidade, e aquela luz começou a vir cada vez mais próximo daquela cidade, e havia um prédio muito grande que ultrapassava as nuvens, e aquela luz começou a se aproximar daquele prédio, e ela veio diminuindo e ficou acima daquele prédio, eu já estava em cima nas nuvens quando eu presenciava tudo isso, e de repente eu vi que começou a passar aquelas nuvens. E eu comecei a ver que do lado daquela luz muito forte tinha um demônio, e aquele demônio estava com uma capa preta como se fosse do Batman, e ele tinha uma cabeça cinza e um chifre muito grande que enrolava e ia para frente, e ele estava em cima daquele prédio da mesma forma que estava aquela luz, mas ele estava apontando para a terra, para baixo mostrando a terra, e todo o tempo ele estava como se já estivesse acabando o tempo e falando algo para aquela luz, como se estivesse pedindo para ele entrar e destruir a terra. De repente eu percebi que os meus sentidos estavam muito mais aguçados, e eu estava ouvindo melhor,
vendo melhor e também sentindo. Então eu senti como se alguém dissesse para mim continuar vendo tudo o que ele queria me mostrar. Então novamente eu comecei a perceber que aquela esteira começou a funcionar novamente. Começou a girar, mas agora não era mais para subir, mas agora para descer. E como eu estava em cima daquela escada eu permaneci. Eu comecei a ser levado para baixo. Então aquela voz que vinha no meu sentido dizia para mim, que era para eu descer e contar tudo o que eu ia ver para as pessoas aqui na terra. Então, quando de repente eu já estava se aproximando, como se fosse uma cidade abandonada eu via ao longe, e cada hora ficando mais próximo de um bueiro. E como uma boca de um bueiro eu via se aproximando aquele bueiro, e eu estava com muito medo, quando de repente o Senhor enviou o seu anjo, e ali o anjo do Senhor estava ao meu lado, e eu disse para o anjo, eu não quero descer, eu não quero descer, mas o anjo do Senhor disse que eu teria que ver tudo aquilo para contar para as pessoas na terra. Então eu comecei a descer novamente. Aquela escada começou a me levar para a boca daquele bueiro aonde tinha um buraco muito pequeno, e na boca daquele bueiro estava como cheio de baba. Aquele bueiro estava como se tivesse babando, e quando me aproximei já comecei a sentir muito medo, uma aflição muito grande na minha alma, e eu comecei a gritar para o anjo dizendo para que ele me tirasse dali, para que ele viesse a parar que eu não queria mais descer lá embaixo, eu não queria ver nada, mas o anjo começou a falar para mim novamente que era necessário que eu fosse vice. E isso tudo eu não abri a boca para falar e nem o anjo, porque ali eu falava com ele pelo meu pensamento, e ele também falava comigo pelo pensamento. Eu não mexi a minha boca, e então o anjo do Senhor disse, vamos. E começou novamente aquela esteira a funcionar e a descer mais para baixo, e de repente eu comecei a entrar naquele bueiro e sentindo um medo muito grande. A minha alma estava como se estivesse doendo todos os meus ossos da perna e do meu corpo, e um medo muito grande. E eu olhei para dentro daquele buraco, era só escuridão, e quando eu comecei a entrar, começou a colocar os meus pés dentro daquele buraco, o medo foi crescendo cada vez mais, e aquele anjo do meu lado, ele disse para mim, vamos. E de repente quando eu pensei que estava ali, já quase entrando tudo para dentro daquele buraco e meu corpo, eu peguei e fechei os meus olhos, eu pensei, vou fechar os olhos para não ver nada, mas quando eu fechei os meus olhos, eu percebi que eu não podia mais fechar os olhos. Porque os meus olhos já estavam fechados e eu continuava vendo mesmo com os olhos fechados, e então eu olhei para baixo e estava muito escuro, muito escuro. Eu entrei como se fosse 1 metro ou 2 metros somente para dentro daquele buraco, e o medo era muito grande, e o sofrimento era demais, e de repente eu olhei para baixo, e vi ali um grande demônio, e esse demônio veio se aproximando e colocando as mãos sobre os meus pés, na minha perna e colocou a mão sobre a minha barriga. Eu já estava com um medo muito grande. Aquele demônio estava olhando para mim com muita raiva porque eu estava ali, e o anjo do Senhor ainda do meu lado. E de repente olhei mais para baixo, e contemplei que tinham mais 4 demônios que estavam juntos com ele. Aqueles 4 demônios estavam passando a mão sobre os meus pés, estavam como se estivessem fazendo uma passagem para que eu descesse para o inferno, no meu sentido. Eu sabia que eles estavam fazendo aquilo que Deus tinha ordenado, e quando de repente eu comecei a ouvir gritos, choros e prantos com sofrimento, então eu pude perceber, porque o meu discernimento estava muito mais aguçado, eu percebi que tinham 6 almas ali. Tinha uma mais próxima de mim como se estivesse a uns 20 metros, e tinha outra que estava mais longe, mas 5 almas que estavam também em tormentos. Então elas gritavam muito em sofrimento e lamento, e de repente quando eu estava ali, e aqueles demônios me preparando para descer para o inferno, de repente eu senti como se alguém tivesse falado em meu sentimento muito forte, como se fosse uma voz que disse, até aqui. E de repente eu já estava em outro lugar. Foi muito rápido, foi como se eu fosse puxado daquele lugar e fosse para outro lugar. E quando eu me dei conta, eu estava numa sala ali na terra, e dentro daquela sala estavam pessoas, tinha 6 homens, e aqueles 6 homens estavam dentro daquela sala. Então como eu disse que meu sentido estava muito mais aguçado, eu sabia plenamente que o anjo estava lá na porta onde eu tinha começado a entrar. Ele estava esperando para que eu visse tudo ali naquela sala de espera, para as pessoas que estavam destinadas para o inferno se elas não se arrependessem. Então de repente eu sabia que o anjo estava lá atrás, mas de repente eu vi que veio um demônio, e esse demônio veio e colocou a sua cabeça sobre o meu ombro direito. A cabeça dele estava com a forma de um demônio muito feio, horrível, e atrás do seu corpo era somente uma nuvem preta, e ele estava muito bravo, porque Deus havia dado ordem para que ele me mostrasse tudo o que estava acontecendo, tudo o que aquelas pessoas faziam de errado para descerem ao inferno.
Então de repente, eu olhei aqueles 6 homens dentro daquela sala, e lá eu vi um homem que estava sentado na frente da televisão, e ele estava assistindo, e o demônio começou a ficar nervoso comigo e começou a bater os dentes de raiva de muito ódio, porque eu estava vendo e eu iria contar para as pessoas na terra, e Satanás sabia que se eu falasse para as pessoas sobre aquilo, e a televisão que eu via que estava prendendo aquela alma para cair no inferno, muitas pessoas iriam ter o temor de Deus e não iam mais assistir televisão. E então como eu olhei para o outro lado e vi um homem sem camisa ali dentro daquela sala, o diabo começou novamente a bater os dentes muito bravo porque eu estava vendo. Então eu olhei para o outro lado e comecei a ver um homem também de bermuda, e Satanás novamente começou a bater os seus dentes muito bravo. Ele estava com muito ódio, porque eu estava vendo tudo. Então eu vi 2 homens que estavam discutindo sobre times de futebol, dizendo que um gostava e torcia para um time, e o outro não gostava do outro time mas torcia para outro time, e aquele demônio estava ficando muito bravo. Eu sentia que ele estava com muita raiva, e ali quando de repente eu olhei, vi 2 homens que estavam jogando como se fosse baralho ou dominó, e fui levado flutuando a uma cozinha, e ali eu comecei a ver 3 mulheres, e aquelas mulheres estavam com batom, com as unhas pintadas de esmalte, com os cabelos pintados e cabelos cortados, e Satanás ficou muito bravo porque eu estava vendo, e ele com muita raiva, eu sentia no meu sentido, ele estava como se queria isso, me destruir, mas Deus havia ordenado para ele que somente me mostrasse. Então eu já estava muito aflito quando o Senhor me mostrou uma varanda, mas a fúria daquele demônio estava muito grande sobre a minha vida, e eu pedi para Deus, Deus, tenha misericórdia de mim, por favor, tira a fúria desse demônio de cima de mim. Então o Senhor me ouviu, e eu senti quando aquele demônio travou a sua boca, e aquele demônio se afastou um pouco. Então naquela varanda havia um murinho, e naquele murinho de repente entrou minha prima, e ela estava usando calças, e eu me aproximei dela, eu conheci ela e pensei, por que ela está aqui? Mas quando eu cheguei próximo dela, eu sabia que ela estava ali por falta de oração e vigilância. Ela estava muito fraca e também estava de calça. E então eu olhei para o outro lado, e vi uma criança como se tivesse de 7 a 8 anos. E então eu vi aquela criança e falei, meu Deus, como essa criança está aqui? E ali sem saber o porquê que ela estava ali, olhei para o outro lado e percebi que tinha outra criança de 5 anos. E esta criança disse a respeito da primeira dizendo que aquela criança estava ali, porque estava xingando muito. Por isso que ela estava ali naquela sala. Então eu olhei para aquela criança que estava falando a respeito da outra, e vi que nas mãos dela tinha uma boneca que estava com o cabelo roxo pintado. A boneca parecia como da Barbie. E então de repente, eu senti como se Deus dissesse novamente, basta. E então eu acordei na cama quando já era 4h48 da manhã, e assim que eu acordei, falei para minha esposa e choramos muito, porque ela havia lembrado de uma pessoa que tinha partido toda desconcertada na presença de Deus. Então nós oramos ao Senhor, mas eu não consegui mais dormir, porque eu estava com muito medo de dormir e novamente eu ser levado para aquele lugar. Então irmãos, essa foi a visão ao qual o Senhor Jesus Cristo me deu. Amém. Quando de repente eu tive essa visão, o Senhor foi me dando discernimento. Amém. Naquela visão irmãos, aquele caminho é a luta, e a vida que nós temos que ter na presença de Deus para que nós possamos nos apartar das coisas do mundo. Quando eu estava flutuando, era porque eu não estava mais fazendo parte da terra, mas voltando meu coração a Deus. Mas novamente voltei para a terra, porque é necessário nós andarmos pela terra mas não se contaminar com ela, mas porque somos uma nova criatura em Cristo Jesus, e um peregrino na face da terra. E quando eu estava naquela nuvem, o Senhor me fez saber que era o demônio. Era Satanás que estava pedindo as almas daqueles que estavam em pecado. Por isso que o Senhor me mostrou somente um pouco do inferno, porque o Senhor queria me mostrar que havia muitas pessoas que estavam na sala de espera para descer para o inferno, devido aos seus pecados que estão sendo acumulados, porque o Senhor diz em sua palavra no livro de Apocalipse 3:15 e 16, que temos que ser quente ou frio, porque o morno ele vomitaria. Então estavam naquela sala as pessoas que estavam sendo condenadas e julgadas por Satanás, porque Satanás estava pedindo a Deus a alma delas para levar para o inferno. Amém, irmãos? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Em uma próxima oportunidade, estarei relatando outras visões a qual o Senhor tem me concedido. Amém. Em nome de Jesus, agradeço essa oportunidade. Que o Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração em nome de Jesus. Que Deus venha abençoar a sua casa, o seu lar e a sua família. Eu congrego na Igreja Pentecostal Deus é Amor no estado de Washington.
na cidade de Leonore. Que Deus abençoe. Amém.